Olá pessoal, bem-vindos ao Homeoplace. Hoje retomaremos a nossa série Saber em Gotas, agora sobre o tema escalas. Para quem não sabe, existem outras escalas dos medicamentos homeopáticos, além da nossa conhecida escala CH. E é sobre a escala CH e as demais escalas que vamos tratar nesse vídeo de hoje. Me acompanhem. Muitas pessoas se perguntam o porquê da existência dessas outras escalas além da CH. E eu costumo afirmar que essas outras escalas são como ferramentas distintas para se obter resultados distintos, ou muitas vezes o objetivo é o mesmo. No entanto, nós pretendemos atingir aquele mesmo objetivo, mas de uma forma diferente. De repente provocando menos agravamentos, provocando menos exonerações, ou muito pelo contrário, objetivando uma drenagem mais profunda, ou seja, uma exoneração mais significativa e assim por diante. Vamos lançar mão de diferentes escalas conforme o nosso objetivo e, mais ainda, conforme o meio, a forma de se atingir aquele objetivo. Vocês já devem estar cientes de que nós temos sempre dois tipos de formatos diferentes de medicamentos homeopáticos. Um são os glóbulos, ou seja, chamadas bolinhas, e a outra forma do medicamento homeopático se apresentar é a solução. Para que se obtenha a solução do medicamento homeopático, nós sempre vamos precisar de dois elementos, que é o insumo inerte e o insumo ativo. O que nós chamamos de insumo inerte é a mistura de água com álcool, ou, conforme o objetivo, podemos estar tratando apenas de água. Hahnemann, em sua época, utilizava a água destilada, a água que ele obtinha da chuva, ele ainda passava por um processo de destilação, ou muitas vezes ele empregava a neve derretida. No caso do álcool, hoje, em função do teor maior de pureza, nós utilizamos o álcool de cereais. Hahnemann, em sua época, costumava utilizar o álcool de vinho. O teor de álcool de um medicamento costuma estar relacionado à sua durabilidade. Portanto, quanto maior o teor de álcool do medicamento, maior a probabilidade dele não perder as suas propriedades medicamentosas de acordo com o passar do tempo. Por isso que as doses únicas, muitas farmácias não as manipulam com álcool ou então com teor de álcool ínfimo. Por quê? Porque, em geral, o paciente ele vai tomar o vidrinho da dose única de uma única vez, ou seja, não será um medicamento que ficará ali armazenado por muito tempo. Então, esse é o nosso insumo inerte. Água destilada apenas ou uma água destilada associada a um certo teor de álcool. 30%, 20%, 5% são os teores mais comumente elaborados. Agora, o insumo ativo, pessoal, é de fato aquela substância que será homeopatizada. No caso dos vegetais, a base para se homeopatizar um vegetal costuma ser a tintura-mãe, ou seja, o extrato alcoólico daquela planta. Em casos em que o medicamento não é solúvel, pode-se utilizar muito bem uma parcela daquela substância e homeopatizá-la dessa forma, mas agora em glóbulos, tendo em vista a sua não solubilidade, conforme vamos tratar agora. Os glóbulos, eles são uma alternativa para aquela substância que eu quero homeopatizar, mas conforme eu mencionei, essa substância ela não é solúvel em água. Então eu lanço mão da lactose. Geralmente, isso se refere a alguns metais, na verdade a maioria dos metais, e muitos venenos não são solúveis em água. Então, em geral, eu coleto uma parte da substância homeopatizada e combino com 99 partes de lactose. Ah, Letícia, o que é melhor? O que é o ideal? É a solução ou é o glóbulo? Hahnemann, no próprio Organon, deixa bem claro que o glóbulo ele não alcança tantos nervos quanto a solução. Portanto, Hahnemann já deixa claro com essa colocação que o poder de penetração da solução é maior em relação ao glóbulo. Portanto, isso varia muito de acordo com o objetivo que eu pretendo alcançar. Muitos alunos costumam confundir dinamização com potência.
para deixar bem claro o que é dinamização. Dinamização é a combinação de dois fatores. A succussão, o que é a succussão? É a agitação, em geral, contra um anteparo semirrígido do medicamento, ou seja, uma agitação enérgica. E a diluição, como o próprio nome já diz, é a adição de mais solvente ao medicamento. Combinando esses dois fatores, eu tenho a dinamização, que é uma liberação do poder medicamentoso da homeopatia em questão. E potência? Potência é o número de dinamizações. A definição é bem simples. Agora vamos, de fato, pessoal, às escalas e às diferentes aplicabilidades das escalas. Nós vamos começar aqui pela escala DH, que também é conhecida como escala X, pelo fato do X representar, no algarismo romano, o número 10. DH significa literalmente decimal de Hering. A escala DH, pessoal, ela ainda apresenta vestígios de materialidade, mesmo que muito sutis, mas muitas vezes, se submetemos a escala DH a uma análise clínica, nós vamos chegar à conclusão que existe um traço de matéria nesses medicamentos. São medicamentos, em geral, utilizados para obter um efeito de drenagem mais significativo. A ação da escala CH, ela se dá muito na entidade clínica, no âmbito físico do paciente. E é uma escala largamente empregada, por exemplo, em alguns países da Europa. Hahnemann nos afirma que quanto mais próximo o medicamento se torna em termos de diluição à tintura-mãe, quanto mais próximo estamos ali da tintura-mãe, quanto menos diluído o medicamento, menor a sua homeopaticidade. Então o medicamento ele se torna mais próximo das propriedades, por exemplo, de um chá, de um fitoterápico e assim por diante. Com essa afirmação, Hahnemann, na verdade, está enfatizando que a ação da DH ela se dá muito mais a nível físico, de fato. É perceptível mais nos tecidos. Por isso, pessoal, que em muitos países da Europa não se conhece o poder da homeopatia de acessar as altas hierarquias. Eles coletam muitos benefícios da homeopatia, mas como uma substituição aos medicamentos alopáticos. Não quero comprar um analgésico convencional, vou comprar em substituição um medicamento homeopático. Então, raramente se procura a homeopatia para tratar esses problemas de alta hierarquia emocional, mental, problemas relacionados ao sistema de crenças, entre outros. Letícia, mas ministrei DH num paciente, ele melhorou enormemente, emocional, mentalmente. Não estou afirmando que isso não é possível. No entanto, a capacidade de adentrar esses domínios mais sutis do paciente, ela é menor em relação às outras escalas. Há essa capacidade de acessar a mente, as emoções do paciente? Mas de forma restrita, de forma muito mais limitada em relação a, por exemplo, a CH e a LM. Qual a proporção da escala DH, pessoal? A escala DH, ela segue a proporção de uma parte do insumo ativo para 9 partes de insumo inerte. E vamos agora à nossa famosa escala CH, também conhecida como centesimal hahnemanniana ou também método dos frascos separados. Proporção da escala CH será uma parte do insumo ativo, mas agora para 99 partes do chamado insumo inerte, ou seja, é um medicamento muito mais diluído em relação à escala DH. Vou explicar de forma resumida como se elabora um medicamento na escala CH, começando da 1CH e prosseguindo para as dinamizações seguintes. Eu vou pegar, por exemplo, uma gotinha ou uma parte do meu insumo ativo, digamos que o meu insumo ativo seja a tintura-mãe da camomila. Então, vou coletar ali uma parte da camomila, uma parte eu quero dizer 1 ml, uma gota, enfim, adote o seu critério do que seria uma parte. E coletarei também e incluirei nesse insumo ativo, essa parte de camomila, 99 partes, ou seja, 99 vezes do que eu coloquei aqui, da quantidade que eu coloquei de camomila, agora do insumo inerte.
Eu vou agitar, succionar essa mistura 100 vezes. 100 vezes, vou succionar 100 vezes. Ok, eu tenho agora 1CH camomila. Camomila 1CH especificamente. Como eu vou elaborar a 2CH? 2CH é elaborada retirando uma parte agora da 1CH, que eu acabei de confeccionar, e agregando 99 partes do insumo inerte. Vou succionar novamente 100 vezes. Como que eu elaboro 3CH? Mesmo processo, no entanto, agora eu vou retirar uma parte da 2 que eu acabei de confeccionar e agregarei mais 99 partes de insumo inerte. Agitarei mais 100 vezes e assim vou prosseguindo. Quem estuda o organon sabe que Hahnemann passou os últimos anos da sua vida desenvolvendo uma nova escala. Se ele estava desenvolvendo uma nova escala, é porque ele viu desvantagens na sua escala CH. Quais foram essas desvantagens que Hahnemann percebeu? Justamente o potencial de agravamento da escala CH. Ele começou a perceber que a escala CH não era tão suave como o método curativo que ele gostaria de desenvolver. Ele gostaria de ter desenvolvido um método curativo rápido, suave e duradouro. E a CH ele não considerou suave. Vamos agora à escala K, também conhecida como método de Korsakov ou também método do frasco unitário. Essa escala tem esse nome por ter sido elaborada justamente por um médico russo cujo sobrenome era Korsakov. O método Korsakov, pessoal, ele é muito mais empregado do que nós imaginamos. Korsakov elaborou esse método num contexto emergencial, num contexto de guerra. Ele não podia contar com o auxílio de muitos instrumentos, de muitas ferramentas, e inclusive ele não podia se dar ao luxo de trocar de frascos à medida que ele ia avançando nas dinamizações. Por isso que é chamado de frasco unitário, porque todas as dinamizações, 1, 2, 3, 4, 5, 100, elas são desenvolvidas exatamente no mesmo frasco o tempo todo. Ah, Letícia, como isso ocorre? Vocês se lembram que na CH, eu sempre retirava uma parte da dinamização anterior, colocava essa parte num novo vidro e acrescentava 99 partes de insumo inerte. Na escala Korsakov, todo esse processo vai acontecer no mesmo vidro. Ah, Letícia, mas como? Por exemplo, eu tenho aqui 1CH de alguma homeopatia específica. Eu quero elaborar a 2CH. Então eu vou jogar fora esse vidro da 1CH 99 partes, joguei fora. E vou acrescentar 99 partes de insumo inerte dentro daquele mesmo vidro. E vou succionar, obviamente, 100 vezes. Quero passar para a dinamização seguinte, mesmo processo. Eu vou jogar fora 99 partes daquela solução, vou acrescentar novas 99 partes do meu insumo inerte. Ou seja, o processo ele se dará todo dentro do mesmo recipiente. O médico mexicano Fernando Flores Vivalva, que ele tem um livro excepcional sobre escala LM, ele diz que a escala K ela tende a agravar muito mais que a própria escala CH. Por isso, ele costuma indicá-la para pessoas que ele denomina mais robustas. Schouten também utiliza a escala K e, segundo ele, sua preferência pela escala K é porque ele considera o seu alcance psíquico muito mais profundo. E Schouten, nós sabemos que todo o seu método se ancora no domínio inconsciente. Toda a prescrição de medicamentos que tenham como base a aplicação do método de Schouten visa acessar o âmbito inconsciente do indivíduo, portanto é natural que ele tenha optado por um método que, segundo a sua experiência, alcança os domínios mais profundos do indivíduo. Vamos agora à escala FC, também conhecida como escala do fluxo contínuo ou escalas Kentianas. Por quê? Porque elas são apropriadas, as escalas FC em geral, para se confeccionar medicamentos em altas dinamizações, especificamente de 30 CH em diante, tendo em vista que a confecção da homeopatia, mediante o fluxo contínuo, ela é muito mais facilitada. Para se confeccionar o medicamento dentro dessa lógica do fluxo contínuo, nós vamos precisar de um aparelho, que ele é uma espécie de centrífuga.
Nesse aparelho há um orifício, há um compartimento de entrada e saída de água. Nós vamos inserir nesse aparelho, nessa centrífuga, digamos assim, um medicamento na 30CH, especificamente. Então, haverá uma rotação e essa dinâmica de entrada e saída de água. Se eu conheço a rotação da hélice, que vai ficar girando ali, inclusive uma hélice de vidro, se eu conheço a rotação, conheço também o volume de água que passou pelo sistema, eu posso automaticamente chegar à conclusão do tempo em que eu obtenho aquela dinamização que eu estou buscando. Qual que é a grande vantagem desse método? Pessoal, para a farmácia isso é uma facilidade imensa. Portanto, se vocês muitas vezes forem fazer uma prescrição, por exemplo, de 200CH, Laquesis 200CH, vocês podem colocar OFC, caso vocês não tenham uma exigência muito grande em relação à precisão. Pode ser 200CH, mas se for 198CH ou 201CH, não vai fazer tanta diferença para aquele paciente. Se não houver uma preocupação muito grande com a questão da precisão dos CHs, nem um pouquinho para trás, nem um pouquinho para frente, vocês podem fazer uma prescrição também em FC. Então a grande vantagem aqui é a facilidade de manipulação do medicamento, porque caso contrário, pessoal, haverá a necessidade de ficar ali se succionando o medicamento, seja alguém fazendo a sucção propriamente, seja uma máquina, não importa, o tempo de elaboração mediante a sucção tradicional ele vai ser muito maior em relação à FC. Então, a dificuldade de manipulação em relação à farmácia ela é muito maior, facilita muito o trabalho da farmacotécnica, digamos assim. E a grande desvantagem é justamente a questão da falta de precisão. 200 FC, você pode realmente afirmar que é 200 CH? Não necessariamente, pode ser que esteja um pouquinho acima de 200 ou um pouquinho mais para baixo. Porque é um método que vai trabalhar com aproximação e não necessariamente com precisão. E por fim, vamos à famosa escala LM, também conhecida como escala Q de queijo. A escala LM, pessoal, ela é elaborada de uma forma bem diferenciada, bem menos intuitiva em relação a DH, em relação a CH. Vejam bem, eu vou isolar cerca de 100 glóbulos. 100 glóbulos de uma homeopatia geralmente equivale a 0,06 gramas. Então, vou retirar 0,06 gramas de um medicamento na escala 3CH. 0,06 gramas de 3CH de algum medicamento. Isso vai dar, conforme eu já mencionei, aproximadamente 100 glóbulos. Eu vou acrescentar a esses 100 glóbulos 500 gramas de uma solução específica. Essa solução ela é composta por 400 gramas de água destilada e 100 gramas de álcool, em geral o álcool de cereais. A Letícia está pronta? Não. Agora eu vou retirar uma gotinha dessa solução que eu acabei de preparar e vou acrescentar 100 gotas novamente de álcool. Vou succionar essa mistura 100 vezes e está pronta a 1 LM. Quando, pessoal, eu confeccionei 1 LM, as demais escalas LM, 2, 3, 4, são muito mais fáceis de se elaborar. É por isso que algumas farmácias elas têm uma certa relutância de vender 1 LM, porque a 1 LM é a matriz de todas as demais LMs. Em geral, eu utilizo a escala 1 LM para impregnar cerca de 100 glóbulos. Aí, qual que é o próximo passo? Se eu quiser, a partir de 1 LM, confeccionar A2. Então, eu vou pegar um desse glóbulo, que eu acabei de impregnar com a 1 LM, vou acrescentar a esse glóbulo uma gota de água e mais 100 gotas de álcool. E aí, então, vou succionar 100 vezes. Dessa forma, eu tenho a 2LM. Ah, eu quero passar agora para 3LM. Então, novamente, eu vou impregnar alguns glóbulos com essa solução da 2LM, retiro um glóbulo, dá 2, vou pingar uma gotinha de água, 100 gotinhas de álcool, vou succionar 100 vezes e tenho, então, a 3LM.
Agora, o X da questão, essa dúvida, muitos alunos tiram essa dúvida comigo. Eu sugiro que vocês adquiram o livro do Dr. Flores Vilalva, porque ele vai falar muito acerca de quais circunstâncias especificamente a LM deve ser empregada, mas em suma, vocês devem utilizar a escala LM nessas seguintes situações que eu vou citar aqui. Pessoas hiper e hipossensíveis. Ah, Letícia, o que quer dizer hiper ou hipossensíveis? A pessoa hipersensível é aquela que ela não pode cheirar o medicamento homeopático, que ela já tem inúmeras reações. Chega a tomar trauma no tratamento homeopático. Para essas pessoas, você poderia considerar a escala LM. Hipossensíveis, é o contrário, é o pedreiro, é a pessoa, digamos, excessivamente encoraçada, ela não sente nada com medicamento homeopático algum, às vezes até em altas dinamizações, a pessoa aparentemente ela está imutável, não aconteceu nada com ela. Essa seria a pessoa hipossensível. Então, para esses indivíduos, a escala LM também deve ser considerada. Pessoal, se Hahnemann elaborou a escala LM como o objetivo de minimizar os agravamentos, daí nós já podemos deduzir que a escala LM é muito mais suave. Portanto, naqueles contextos em que o agravamento ele é indesejável, ele é totalmente inviável, você deve considerar também o emprego da escala LM. Por exemplo, eu sempre uso esse exemplo porque ele é altamente ilustrativo. Uma pessoa suicida. Se ela tem um agravamento durante o tratamento homeopático, aquele deve ser o último encorajamento que ela precisava para finalmente tirar a própria vida. Então, nesses casos, a escala LM seria perfeitamente aconselhável. A pessoa está ali de cama, no leito hospitalar, a economia vital dela já não tem força para absolutamente nada relacionado a reações. Então, você poderia também utilizar LM para esses casos, porque ela mobilizaria a força vital de forma suave, de forma assimilável para aquela constituição que já está enfraquecida. Mais uma situação, e agora essa situação é mais rara, é muito bom, vocês não sabem a sensação prazerosa quando isso ocorre. Mas é aquele típico caso, típico não, super incomum, do simílimo perfeito. Chega no seu consultório um fósforos perfeito, aquela pessoa que realmente é o medicamento, que convenhamos, com um bolo de toxinas aos quais estamos expostos é algo cada vez menos provável. Mas enfim, você teve a sorte de receber em seu consultório um simílimo perfeito. É o medorrino dito e feito. É o fósforos, como eu citei, é a laqueses, enfim, é o simílimo perfeito da pessoa. Para esses casos, não pestanejem, vocês vão colher milagres com a escala LM aplicada nesse caso. Atenção, e Hahnemann ele é bem enfático em relação a isso no próprio Organon. Agravamentos, observe, eu não estou me referindo aqui a exonerações, sim agravamentos. Agravamentos de doenças crônicas, assim que a pessoa começa a utilizar LM, indica uma má eleição do medicamento. Então, se a pessoa tomou uma dose de LM e já agravou, observe, eu estou utilizando o termo agravamento, ou seja, a pessoa tinha uma queixa, aquela queixa piorou, esse não é um bom prognóstico. Hahnemann deixa isso muito claro para a gente. Então, isso é um sinal, uma evidência de que você deve eleger um novo medicamento, revisitar a sua toma de caso, de repente coletar mais informações com o paciente, mas em geral o agravamento em LM ele deve ocorrer mais ao final do tratamento, pelo menos ao final do processo curativo daquela camada que está sendo tratada. Letícia, qual é a melhor escala? Qual a melhor escala para se trabalhar para que eu colete um efeito satisfatório no paciente? Eu acredito, pessoalmente, essa é uma convicção pessoal, isso eu não li em lugar nenhum, obviamente, mas eu acredito que Hahnemann, se ele estivesse vivo, ele usaria a maior parte do tempo a escala LM. Por quê? Porque ele morreu desenvolvendo essa escala. Então, provavelmente, ele gostaria de ter chegado naquele ponto. Ele gostaria de ter chegado num ponto em que a cura ela fosse
suave, rápida e duradoura. E isso nós não podemos negar que a LM de fato propicia. Ele estava muito insatisfeito com as chamadas crises curativas. No nosso momento atual, isso é muito digno de consideração, que em alguns casos o processo de desintoxicação ele pode ser tão enérgico que ele se torna até pior, muitas vezes, que o próprio padecimento do paciente, porque a carga de toxinas que tem que sair é tão grande que isso pode ser excessivamente traumático para ele. Portanto, o LM, no meu entendimento, seria a escala mais apropriada para os nossos tempos. Mas, obviamente, cada caso é um caso. Então, conforme eu enfatizei no início do vídeo, tudo depende do objetivo que você quer alcançar com aquele indivíduo. É um caso agudo? É uma cronicidade? A pessoa ela quer tratar domínios mais profundos, ela quer tratar a sua essência, ela quer se harmonizar mais profundamente enquanto indivíduo. Realmente tudo vai depender dos objetivos que se visam. Pessoalmente, também emitindo um parecer pessoal para deixar bem claro, eu sou de acordo com uma prática multimodal, múltiplos métodos sendo aplicados dentro do mesmo contexto. As necessidades de um paciente, especialmente, pessoal, deixar bem claro aqui, especialmente paciente crônico, que é aquele que tem uma queixa já muito antiga, muito arraigada, nesses casos, em geral, vocês vão ver nitidamente que para algumas camadas, para algumas queixas, escalas diferentes se ajustam melhor. Nesse sentido, o que eu quero deixar claro aqui é que não existe nenhuma escala melhor ou pior que a outra. Existe um momento em que ela ou aquela é mais adequada. Pessoal, muito obrigada por terem me acompanhado até aqui. Vejo vocês no nosso próximo vídeo, agora com uma homeopatia muito famosa chamada cófia cruda. Forte abraço a todos e aguardo vocês.